tempo, não. Vambora para o vídeo. E aí? Nas data FIFA, né? Ainda, né? Pra ver. O professor está contabilizando o número de desfalques. Né? Na semana passada, a semana passada começou com o problema do Oscar, passou pela cirurgia do Enzo Dias, pela reincidência das dores no joelho do Lucas, pela nova lesão muscular do Arboleda, tudo isso sem jogo, né? Sem jogar. Então são 13 machucados no momento. Desses 13, só o Pablo Maia deve ter condição contra o Corinthians. E os 3 que estão jogando pelas seleções, o Tapia, o Bobadilla e o Ferrarese. O Tironi, na verdade, cara, é um final de temporada que, além desse problema das lesões ter, de fato, se agravado muito, ser o pior momento da temporada, é um momento de final de temporada que está tudo largado, né? Está largado. Agora nós vamos para o quarto show. Quem que se apresentou esse final de semana? Dua Lipa. Exato. Achei que você fosse errar o nome dela. Não. Então, é o terceiro show. No final de semana que vem tem o Oasis. Então é mais fácil você escalar o set list dos shows do Morumbi do que os times do São Paulo nas próximas partidas. Durante o show do Oasis, o São Paulo vai estar jogando contra quem, Tironi? Você que sabe bem o calendário. Juventude. Aonde? Santos, Vila Belmiro. Exatamente, né? Então, o São Paulo largou, tá largado. O Casares está tentando se rearticular para o ano que vem, que é o último ano de mandato. O técnico tem pouquíssimas opções para os jogos que faltam. O São Paulo perdeu o 8º lugar para o Bragantino, mas se empatar com o Corinthians, ele retoma o 8º lugar. Teria alguma chance ainda, mas tá... E tem uma outra coisinha que aconteceu essa semana. Ontem, mais precisamente, o São Paulo conseguiu perder a final do Paulista Sub-20 para o Santos, depois de ter aberto 3-0 no placar. Abriu 3-0, tomou 3-3, perdeu nos pênaltis com os principais jogadores da categoria no campo, que eles não estavam mais disponíveis para o profissional nem para completar o banco, porque o foco do presidente Casares da direção foi tentar ganhar o Paulista Sub-20. Agora, a minha pergunta é, na quarta-feira, não me responderam ainda, né? A quarta-feira tem Copa do Brasil, quartas de final, jogo de volta. São Paulo e Fortaleza pelo Sub-20, em Cotia. Na quinta-feira tem Corinthians e São Paulo. O São Paulo não tem 20 jogadores para levar para Itaquera. Se os caras do Sub-20 eles vão pro profissional, completar o elenco, ou se eles vão jogar contra o Fortaleza em mais uma expectativa de título Sub-20 na temporada, deixando o banco com 4 jogadores. Que cara, não existe, né? E é um pouco isso. E para o ano que vem, nessa reestruturação, é provável agora a permanência do Rui Costa como o novo responsável pelo departamento de futebol, ele que é o braço direito do Belmonte, executivo de futebol. O Grêmio está contratando o Paulo Pelaipe, não vai contratar o Rui Costa. E vamos ver como é que o São Paulo vai tratar o seu bem mais precioso, o futebol, em 2026. Porque 2025 foi talvez o pior ano da história do São Paulo, em termos de foco. Pior, em termos de administração futebolística, o pior ano da história do São Paulo. Não no campo, né? Não no campo, porque o resultado não brigou contra o rebaixamento na prática, chegou com 45 pontos, mas esse desleixo eu nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida, nunca vi. Nem naquele momento que foi aquela transição do Juvenal para o Pimenta, que ficou sem técnico interino, Morumbi fechado e tal, ou Morumbi só com anel inferior. Rapaz, olha, os caras conseguiram. E vamos ver como é que vai ser para o ano que vem. O ex-sócio executivo de futebol de São Paulo estava sendo ali chavecado pelo Grêmio, né? Ficou balançado, aí o São Paulo quis segurar, prometeu um aumento, coisa e tal. Encerrou essa história? Encerrou, ele vai ficar. Mas, assim, são dois pontos. O Grêmio fez uma proposta para o Rui Costa. O Grêmio efetivou uma proposta para o Rui Costa. Como a gente disse aqui semana passada, o Grêmio vinha atrás do Rui Costa, veio depois da eleição do Dorico Román. A proposta que o Grêmio trouxe não foi a proposta que se imaginava que o Grêmio faria. O São Paulo faz uma proposta para a permanência do Rui Costa. O Rui Costa vai ficar no São Paulo. O Rui Costa deve ter em torno de 25% de aumento e uma mudança no ritmo de trabalho dele para ser um pouco mais efetivo na direção de futebol, junto com o Carlos Belmonte ou com quem estiver na direção de futebol no ano que vem. Rui Costa fica no São Paulo, será o diretor executivo do São Paulo em 2026, pelo 6º ano seguido, né? Ele está desde 2021, ele está.
Então, sexta temporada seguida do Rui Costa como diretor executivo do São Paulo. Conta com o reforço de Pablo Maia nessa sua preparação. O São Paulo que se reapresentou na manhã deste domingo no CT da Barra Funda, dando sequência aos preparativos para esse clássico contra o Corinthians, jogo que acontece na quinta-feira às 7h30 da noite na Neoquímica Arena. A comissão técnica comandou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido e depois os jogadores realizaram duelos de enfrentamentos individuais e em grupos. Por fim, um complemento de confrontos entre 3 equipes concluiu mais um dia de ajustes de olho no Majestoso. A principal novidade foi a participação de Pablo Maia em toda a atividade sem restrições, recuperado de lesão tendínea no pé direito. São Paulo que terá muitos desfalques para esse clássico, né, como a gente vem falando nos últimos dias. Arboleda, com lesão muscular na costa esquerda, está fora. Com dores no joelho, Lucas Moura passará, é claro, por uma reavaliação médica ao longo dessa próxima semana, para também saber se será desfalque. E tem outros nomes também que já estão no departamento médico já há algum tempo. Mas pelo menos volta algum, né? Tinha que aproveitar essa data FIFA, né, JP? Para pelo menos voltar algum. E numa posição que também está bastante desfalcada, né? Bobadilha voltando de convocação, de compromisso com a sua seleção na data FIFA. Marcos Antônio também lesionado. Alguém precisava jogar nesse meio campo, né, JP? Pois é, Boni, é lamentável a gente ficar nesse tanto de desfalques assim, para um jogo tão importante como um clássico contra o Corinthians. O clássico contra o Corinthians ele é importante em qualquer momento da temporada, ainda mais o São Paulo brigando para tentar chegar à Libertadores. E aí, cara, você jogar um clássico contra o Corinthians sem tantos jogadores assim na casa dos caras é meio complicado, né? É difícil você montar um time adequado para enfrentar o Corinthians lá. A gente vai ter esse problema na ala esquerda, né? Sem o Enzo Dias, sem o Wendel. Eu acho que o Crespo pode optar pelo Ferreirinha de novo, assim como ele fez contra o Flamengo, e aí vai ter que montar o ataque, talvez com Tapia e Luciano. O Lucas Moura talvez não jogue também, é dúvida para o jogo, então aí tem que quebrar a cabeça para ver quem que vai jogar no meio de campo, porque se jogar, beleza, volta o Pablo Maia. Aí será que ele vai montar Pablo Maia, Luiz Gustavo e Bobadilha? Não sei, difícil, né? Talvez ele não queira jogar com 3 volantes ali, vai ter que improvisar alguém como meia. O Rodriguinho também é dúvida, talvez volte, mas talvez não consiga se recuperar a tempo. Marcos Antônio, assim como esses outros jogadores, também é dúvida. São Paulo com muitos problemas. É muito difícil você montar um time com tanto de desfalques que tem o Crespo. E aí é o que eu sempre falo aqui. O Crespo vai ter os seus erros, vai ter os seus acertos, mas não tem como a gente cobrar tanto padrão de jogo, tanto desempenho do Crespo, tendo em vista o número de desfalques que ele tem. Mesmo assim, ele consegue tirar leite de pedra, tirou o São Paulo de uma briga contra o rebaixamento, levou para perto da Libertadores. Se hoje o São Paulo talvez sonhe com uma vaga na Libertadores, é por conta do trabalho do Crespo, porque o que se desenhava quando o Crespo chegou era uma briga contra o rebaixamento, e o São Paulo hoje se colocou numa posição mais confortável na tabela em relação a isso, mas é difícil você montar qualquer padrão de jogo quando você tem 13, 14 desfalques por jogo. Muito complicado. É muito